O apóstolo Paulo diz que justificados por meio da fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Salmos capítulo 78, livro dos Salmos, capítulo 78. Leremos apenas 2 versos, 3 e 4. Salmo 78, 3 e 4. E assim nós lemos: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos orar. Senhor Deus, nesta hora, Pai, suplicamos que o Teu Espírito dirija a cada um de nós naquilo que tens para nós como mensagem, como recado nesta manhã. Fala ao nosso coração, Pai, que o nosso coração esteja preparado, aberto para entender e aplicar o Teu recado no nosso viver. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tivemos recentemente, numa das mensagens, o pastor Nelson pregou a respeito de que precisamos de Paulos para Timóteo. E de como Paulo foi importante na vida de Timóteo. Paulo se refere a Timóteo, meu filho na fé. E a vida de Timóteo foi impactada pela vida de Paulo. E Paulo vem a dizer a Timóteo realmente para que ele não apenas siga o seu exemplo, mas que Timóteo também seja o exemplo. Ele vai dizer: sê tu o exemplo dos fiéis. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da transmissão daquilo que temos como conhecimento de Deus. Os judeus já tinham, desde a sua formação, uma ordem dos pais para com os filhos. E eu gostaria que estivéssemos aplicando isto de geração para geração. Não apenas dos pais aos filhos. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho filhos, mas a responsabilidade continua sendo a mesma. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós vamos encontrar o resumo daquilo que o judeu coloca realmente como prioridade. E cada casa do judeu tem uma barrinha na porta que tem esse texto guardado dentro daquela barrinha. E o judeu ortodoxo, na hora das suas orações, ele coloca uma caixinha no pulso e amarra aquela caixinha no pulso, e amarra uma caixinha também na testa, porque o texto diz que essas coisas serão por umbrais na tua porta, e serão por sinal atado na tua mão e sobre a tua testa. Então ele cumpre literalmente, né? Dentro daquela caixinha e dentro daquela barrinha na porta estão esses versículos aqui, o Shema Israel, que significa, é o começo desse texto. O versículo 4 começa dizendo: ouve Israel. E dentro desse contexto está aí esta realidade dos versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Em outras palavras, o que está aqui dito é que aquilo que os pais têm de conhecimento a respeito de Deus deveria ser passado de pai para filho.
e em todas as oportunidades da vida, não apenas naquele momento que a gente poderia dizer do culto do lar, do culto doméstico, não apenas no momento em que traz para a igreja, e muitas vezes pais têm transferido para a igreja a responsabilidade de ensinar a respeito de Deus, quando a responsabilidade é de cada um de nós. E o texto que nós lemos fala a respeito disso, o que ouvimos, e o que aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais. Não os esconderemos dos nossos filhos. No momento que a gente deixa de proclamar, de compartilhar, é como se a gente estivesse escondendo. Deus tem trabalhado na nossa vida. Será que o seu filho conhece das suas experiências com Deus? Será que você já tem compartilhado com ele o quanto Deus tem falado ao seu coração, da maneira como Deus tem tido provisão na sua vida? De repente, a gente tem uma longa história para contar. Se o pastor chamar para vir à frente e testemunhar o que é que Deus tem feito, a gente tem muito a compartilhar. Mas será que a gente tem transferido isso para os nossos filhos? A riqueza da dependência de Deus, o conjunto daquilo que tem sido a nossa experiência, aprendizado, que a palavra nos ensina. E aí o texto vai explicar para nós o que é que tem para ser transmitido e o porquê disso. Porque o texto continua dizendo: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração o quê? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Os louváveis feitos do Senhor. Aqui nós temos Asaf. Asaf é quem compôs este salmo. E ele relata então neste salmo, é um salmo longo, mas que ele faz uma história do povo de Israel. Ele fala desde a saída lá do Egito e da maneira maravilhosa como Deus atuou e os milagres que ele fez, a travessia do Mar Vermelho, o isentar o povo das 10 pragas, a maneira como Deus agiu no povo na chegada na terra prometida. Ao longo da história, o que é que Deus proveu na vida daquele povo? Os maravilhosos feitos do Senhor, as maravilhas que tem feito. E aí alguém pode até pensar, e o pensamento de Asaf estava mais ou menos nessa direção, porque tudo aquilo que o que ele se refere como os louváveis feitos do Senhor, parece que haviam ficado no passado, parece que aquela era a experiência do povo na antiguidade. Mesmo para o povo do seu tempo ali, era como se isso fosse história passada. E parece que aquela geração presente não tinha esse conhecimento do agir de Deus. Por isso ele traz à tona tudo aquilo que Deus fez ao longo da história. E todas aquelas maravilhas. E alguém pode até então dizer assim: pastor, mas tudo isso que Deus fez ao longo da história, por que é que a gente não vê isso acontecendo hoje? Por que é que, por exemplo, Deus não abre o Mar Vermelho hoje? O que Deus tem hoje é algo muito mais maravilhoso, porque o que Deus tem é Ele agindo na nossa vida cotidianamente. Cotidianamente Ele está presente no nosso viver. E se dermos atenção à sua presença na nossa vida, se buscarmos essa comunhão com Ele para entendermos os recados que Ele tem passado a cada dia, mas que muitas vezes nos passam despercebidos. A gente nem nota a provisão de Deus, o cuidado de Deus, às vezes até uma oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho, que Ele vai colocando no nosso caminho. O salmista então diz que ele há de destacar
os feitos do Senhor, porque eles são dignos de serem lembrados. Aquilo que Deus fez deve ser lembrado, e o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, e Ele está pronto a agir na nossa vida. Diferentemente do que alguns pensam que se Deus agiu assim no passado, então eu vou poder assumir a posição de Moisés e poder dizer para o mar: abra-se agora, porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente, o poder que Ele tem é o mesmo, e então Ele tem poder para fazer isso. Mas a diferença é que naquela oportunidade foi Deus que disse para Moisés: dize ao povo de Israel que marche, toca com o cajado na água. E o mar então se abriu. Estende o teu cajado, e o mar se abriu. Foi Deus que mandou, e então se Ele mandou, Ele vai cumprir com o que é o seu propósito. O contrário está associado àquilo que o Senhor Jesus disse mesmo no momento da tentação. Quando Satanás é que chegou para Jesus e tentou dizer para Jesus o que é que Jesus devia fazer: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. E aí Jesus responde como? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus é a gente querer que Deus faça o que é a nossa vontade. E a gente às vezes até tentar impor a Deus e exigir de Deus. E comandar a Deus. E declarar diante de Deus. A gente pode declarar a nossa disposição de servi-lo. Isso a gente deve fazer em todo o tempo. Mas Ele é o Senhor. Nós somos os servos, é Ele quem manda, e a gente então aplica na nossa vida aquilo que o Senhor nos diz. E aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós, são esses feitos maravilhosos que nós temos também para compartilhar, não apenas aqueles milagres realizados no passado, mas milagres do presente, do dia a dia, da provisão dEle no momento certo. Aquela experiência que talvez você já tenha tido, de que quando parece que a porta se fechou, parece que não tem saída, parece que não há solução, e então Ele vem e traz a solução no tempo próprio, no tempo exato, na hora exata. Os feitos do que Deus tem feito na nossa vida, precisamos compartilhar com a nova geração. Porque a nova geração precisa receber isso. Precisa, porque o que nós temos é uma mensagem de salvação, de vida eterna. E esse é o valor maior para a vida. E nós temos então essa, como já dissemos sobre a vida eterna, que ela começa a partir daqui. A gente tem a melhor experiência de vida com o Senhor Jesus e a certeza, a segurança de vida eterna no céu. E as novas gerações precisam ter conhecimento disso. E muitas vezes elas estão dentro das igrejas, mas encaram a igreja talvez apenas como aquela obrigação semanal, como aquele encargo de algo que a gente tem que fazer, talvez porque cresceu aprendendo que era imposto isso, e então ele cresceu pensando que isso era apenas uma obrigação. E eu lembro da história do pastor Nilson do Amaral Fanini, quando encontrou com um jovem num elevador em São Paulo, e o jovem disse: o senhor é o pastor Fanini, não é? E ele disse: sou sim. Você é crente? Ele disse: não, já fui. Já foi? Como é que é isso? E ele disse: eu fui porque eu era levado para a igreja quando eu era pequeno. Eu fui criado com a minha avó e ela me obrigava a ir para a igreja, e então acho que a gente não deve ter nada obrigado. Como ela me obrigava a ir para a igreja, então quando eu cresci, a primeira coisa que fiz foi: não vou mais para a igreja. E aí ele perguntou: e sua avó lhe obrigava a escovar os dentes toda manhã?
E ele disse, obrigava sim. Então você não escova mais os dentes também. Sua avó lhe obrigava a comer todos os dias? Obrigava. E o rapaz pesava mais de 100 quilos. Ele disse, bateu na barriga dele e disse, hoje você não come mais também. Ela obrigava a ir para a escola. Não? E aquele rapaz já era formado, foi até o final da vida, concluindo o estudo. Aquele rapaz perdeu a oportunidade de conhecer os maravilhosos feitos do Senhor, aquilo que Deus faz na nossa vida diariamente. E ele precisava conhecer a respeito da salvação. E as gerações estão chegando. E estão chegando com uma diferença cada vez menor, não? Antigamente falava-se numa geração em algo em torno de 30 anos, que seria a idade mais ou menos média entre pais e filhos. Hoje as gerações estão mudando de cabeça com uma velocidade que os jovens de 30 anos já estranham os jovens de 22, que já estranham os jovens de 18, que já estranham os adolescentes de 15. E aí, o que é o nosso desafio? O desafio é não escondermos as verdades de Deus. E às vezes escondemos as verdades de Deus pelo nosso estilo, por aquilo que é o nosso gosto, a nossa preferência. E então, se existe uma música mais contemporânea, mas a boa música era aquela antiga. Mas os jovens dessa música contemporânea já olham para a nossa nova música e dizem, a música do meu tempo é que era a melhor. E a maneira de vestir. Hoje em dia, recebi uma foto esta semana de uma jovem com uma calça daquelas, né? Toda esfarrapada assim. E aí o cara comparou a um banco de um carro todo estragado, todo esfarrapado assim, né? O forro do banco todo rasgado, e ele mostrando a comparação. É claro que precisamos tomar cuidado. Tudo seja feito com decência e com ordem. Que a gente deve se vestir de maneira que não esteja destoando do que é o nosso propósito de vida. Porque, de repente, eu me lembro também da história de uma jovem que, voltando de um retiro, empolgada em evangelizar, um rapaz sentou ao seu lado no ônibus na viagem de volta e ela começou a evangelizar aquele rapaz. E quando terminou de evangelizar, terminou de falar, perguntou se o rapaz queria receber a Jesus. Ele disse, olha, eu nem entendi direito o que você falou, porque eu não pude deixar de olhar para as suas pernas. Ela estava com um shortinho bem curtinho, e ele ficou o tempo todo olhando para as pernas dela, e não ouviu o que é que ela tinha para dizer. E então, se a gente quer, e no momento de culto, ainda mais, porque a gente quer trazer aqui, quem deve chamar a atenção aqui? Jesus Cristo. Quem é que deve chamar a atenção? Jesus Cristo. E então, a nossa maneira de vestir deve ser de acordo também com aquilo que a gente tem como propósito de vida. E do que é que a gente valoriza, e o interior é muito mais valioso do que o exterior. Por isso o apóstolo Pedro vai escrever dizendo que você não se preocupe muito com vestimentas caras, com o frisado de cabelos, ele vai dizer lá no capítulo 3. Não é que ele esteja dizendo que está errado você usar roupas bonitas, você cuidar do seu cabelo, cuidar da sua aparência. Todos nós gostamos do que é belo. Deus deu a nós olhos que admiram o que é belo. E então a gente cuidar da nossa aparência é adequado.
Na hora de sair de casa, eu estava tirando os pelinhos que ficam grudados na roupa para não estar chamando a atenção. A gente toma cuidado com o exterior, mas o apóstolo Pedro diz que o importante é então no coração, o que é que está dentro do coração. Faço esse parênteses aqui porque estava falando a respeito de que a nova geração vem com uma maneira de vestir diferente. Precisa conhecer esses limites. Esses limites, o que é que a gente está usando para chamar a atenção? Chamar a atenção para quê? Mas a nova geração se veste de uma maneira diferente. São aquelas calças frouxas parecendo roupa íntima, né? na borda da calça, né? Que não me acostumo muito com isso, não. Mas é a nova geração, e essa geração precisa conhecer o amor de Deus. De que forma podemos ser receptivos à geração que vem depois de nós? De que forma podemos nos colocar como instrumentos de Deus para agregar e não para afastar? Porque, caso contrário, estaremos fazendo o que o salmista diz aqui, escondendo das novas gerações os feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Temos a responsabilidade de compartilhar o que recebemos do Senhor Jesus. E as novas gerações esperam por nós. Às vezes nos colocamos como os detentores da verdade. É claro que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é a orientação da palavra de Deus, a gente deve defender. Mas muitas vezes são práticas, costumes, hábitos, preferências, estilos. E precisamos estar abertos. Como o Senhor Jesus, que ia para a casa dos publicanos, era convidado para jantar na casa de publicanos e ele ia para lá. Como é que seria a conversa desses publicanos? Não sei. Mas o Senhor Jesus influenciava positivamente, porque ele estava lá. Não como os fariseus que condenavam e se afastavam, mas ele estava lá e influenciava. E pessoas entregaram a vida para o serviço dele. Temos o exemplo de Zaqueu, temos o exemplo de Levi, publicanos que, pelo contato com Jesus Cristo, mudaram de vida. E essa mudança, Deus é que vai operando. Já tenho citado aqui até aquele livro que diz: proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque precisamos acolher a pessoa da maneira que ela chega, e depois Deus vai fazendo a mudança necessária. É Ele que faz a transformação, é Ele que tem feito a transformação em nós, e nós reconhecemos que essa transformação não está completa, ainda tem coisa para ser mudada na vida. Então precisamos ser acolhedores com aqueles que precisam também conhecer os maravilhosos feitos do Senhor. Que Deus nos use do seu para com a geração, ou as novas gerações. Estamos diante de diversas gerações ao mesmo tempo. Que possamos estar compartilhando o que temos tido do conhecimento desse Deus amoroso, porque essas gerações precisam desse Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.